Olá, meu nome é Isadora Brandão e eu vou compartilhar com vocês diversas coisas que andam perambulando pela minha cabeça, que vai ser quase um diário, que são diversas coisas e eu acho interessante a gente começar falando um pouco sobre mim, a minha história, né? Então, como que começa aí essa minha ideia de querer ter esse canal? Eu penso muitas coisas e ultimamente eu ando aprendendo muitas coisas no decorrer, que eu estou fazendo uma graduação, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre, né? Eu ando aprendendo coisas e queria comentar sobre essas coisas, ver se alguém tem alguma experiência parecida com a minha, se alguém tem algum interesse como o meu, se tem alguma perspectiva, e enfim. A minha história, ela se resume basicamente a mudanças, né? Eu sou do Pará, tive que vir para o Tocantins com o interesse em estudar, me formar e ter um diploma. Mas antes disso, teve uma mudança muito drástica, foi na época da minha adolescência. Eu estava no ensino médio e os meus pais vieram para mim e me disseram, olha, você vai ter que tomar uma decisão e essa decisão ela é sua. Ou você continua aqui, nessa mesma cidade, no estado do Pará, junto com a gente, porém, né, vai ser muito difícil aí, se caso você tiver o interesse de fazer uma graduação, ou coisa nesse sentido, que, querendo ou não, é algo que eles também querem para minha vida, né, que eles acham extremamente importante, e se eu queria me manter por lá e continuar ali para tentar mediar alguma coisa, ou se eu iria me mudar para o Tocantins, procurar aí ter um diploma e tudo mais, porque o ensino era melhor e tudo. Isso, eu tava ali mais ou menos no meu primeiro ano, então eu tive, entre aspas, um tempinho para pensar. E depois de chorar e refletir, que é algo que eu faço até hoje, eu decidi vir para o Tocantins, terminar o ensino médio para eu ter mais ou menos uma formação melhor em relação à minha educação básica, que na minha cidade não tinha muitos recursos, enfim, coisas nesse sentido, né? Na educação pública, então eu vim para cá, pro Tocantins, terminei o meu segundo ano e, gente, foi uma mudança, e adolescente gosta de mudança, porque, primeiramente, eu tive que mudar, eu tive que ressignificar tudo, eu tive que me reconstruir, me reconhecer novamente, me reestruturar. Por quê? Porque eu mudei de lugar, de cidade, tinha que fazer, eu não tinha essa obrigação, mas eu tinha o interesse de fazer amigos novos e tudo, e quando eu cheguei, eu fui uma pessoa, assim, extremamente chata. Entendeu? Por quê? Porque eu pensava na minha cabecinha que, de alguma forma, se eu fizesse novas amizades aqui, eu estaria, de alguma forma, traindo os meus amigos que eu tinha no Pará. Então, eu já vi com essa ideia, vou ficar aqui marrenta, não vou fazer amizade com ninguém, porque eu já tenho os meus amigos lá e tudo mais. E com o tempo isso foi mudando, até porque eu sou muito comunicativa e tudo. Estou no meu terceiro ano da graduação, então, assim, tem um tempinho que eu saí do ensino fundamental, do ensino médio, né? E foi uma mudança assim muito drástica, porque é uma rotina total, foi uma rotina totalmente diferente. Para eu me adequar a essa rotina, gente, demorou e foi triste, foi tenso, eu fiquei muito triste e tal, porque na minha cidade é uma cidade pequena, ou seja, todo mundo se conhece, gostava de sair para ficar brincando na rua ou ficar na frente de casa conversando besteira ou chamar alguém para vir para minha casa, a gente ficar conversando e tudo mais, e no Tocantins eu não tinha essa liberdade, eu não tinha essa possibilidade por conta de ser uma nova cidade, bairro perigoso e diversas outras questões que aí não me permitiam ter esse convívio que eu tinha quando eu tinha lá na minha cidade, né? Para eu sair pela primeira vez e na casa de alguma amiga que eu fiz no ensino médio, demorou bastante, até conversei também com os meus pais, que era seguro eu ir, tal. Enfim, foi uma questão aí que teve que ser desenvolvida, entendeu? Então já começa assim, já começa drástico, entendeu? Caindo de paraquedas no segundo ano do ensino médio, onde todo mundo já tinha construído ali os seus laços, né, geralmente e tal. E tá, eu vim pra cá, fui pro ensino médio e me veio a questão. O que é que eu vou querer fazer da minha vida? Tudo bem, é algo importante a gente analisar aqui também, que tipo assim, você decidir qual graduação você quer fazer não é o que vai, de fato, determinar 100% da sua vida. É uma única escolha dentro de uma variedade de histórias e vivências que você vai ter na sua vida. Tipo assim, eu tenho, hoje em dia, 19, vim pra cá com 15. É uma escolha que não necessariamente vai determinar, mas é algo que é significativo, é algo que é importante, é algo que a gente precisa refletir. Mas você também não pode se condenar se caso não souber, enfim, tiver dúvida e tudo, porque a vida é muito maior do que apenas essa única escolha, entende? Então a gente também vai falar sobre isso e eu fiquei me perguntando, o que bulhufas eu quero fazer? Eu já tinha decidido, eu acho que lá pro meu primeiro ano do ensino médio, o que é que eu queria fazer. Por quê?
Se eu tivesse ouvido uma frase de Nietzsche, sei lá, não sei como é que ele fala, eu diria, ele definiu o que eu penso e o que eu estava pensando. Porque para eu escolher a minha graduação, eu tive que, tipo assim, pensar o que eu quero pra minha vida, o que eu não quero de forma alguma. E, tipo assim, a frase foi: eu não sei o que quero ser, mas sei muito bem o que não quero me tornar. E foi exatamente assim que eu pensei pra escolher a minha graduação. Então, assim, pega também as minhas experiências pra vocês irem pensando aí, refletindo de tudo. Porque eu tinha certeza que eu não queria ser médica, que eu não queria estudar medicina, enfermagem, direito, pedagogia, todas essas famosinhas, digamos assim, eu não tinha interesse algum. Basicamente, eu sabia ali mais ou menos o que iria trabalhar, o que não iria fazer e tal. Esse negócio de furar a pessoa, cirurgia, cortar ali, não dá pra mim. Não dava pra mim de jeito nenhum. E a partir do meu terceiro ano, eu tinha ali decidido e tal, a partir do meu terceiro ano, veio a pandemia. Outra mudança drástica. A partir desse momento, eu já tinha mais ou menos passado um ano. Aqui já tinha estabelecido uma rotina, os amigos, tudo, papapá. Não que eu tenha deixado de ter amigos lá no Pará, mas enfim, vocês entendem, né? A maior parte do tempo eu iria passar e passei e passo aqui no Tocantins. Então teve essa mudança, mas aí chegou a pandemia. E aquele momento de que, tipo assim, ia ficar só uma semana sem aula, que durou 2 anos. E foi uma mudança drástica. E, gente, tudo isso, as pessoas pensam, nossa, muito bom você voltar pra minha cidade. Eu não tô dizendo que eu achei ruim eu voltar pra lá e tudo mais. Mas foi uma questão de mudança, de luto também, por conta de que eu já tinha construído uma rotina aqui. E tudo foi muito rápido e muito drástico e, sabe, foi uma loucura. Fui visitar minha família e tá achando que ia ficar lá uma semana. Levei até roupa pra uma semana, quando eu viajei. E no final das contas durou 2 anos. Bom, no final da minha queda de paraquedas, quando eu caí no ensino médio aqui no Tocantins, eu caí em pé, feito uma gata, na minha graduação em psicologia, que é a que eu tô agora, e que muito provavelmente a gente vai estar falando sobre isso em outros vídeos, sobre algumas coisas que eu ando percebendo e tudo mais, falar sobre mitos e tudo, as minhas experiências, rotina, vai ser um diário isso aqui, galera, vai ser um diário isso aqui. Caí de pé, feito uma gatinha, no curso de psicologia. Eu não me lembro o dia que eu fiz o vestibular, esse tipo de coisa, que eu fiz prestei vestibular para faculdades particulares. E, bom, eu sei que no dia 28 de janeiro de 2021, estava ali nos meus 16 anos e tinha acabado, não parei nem para respirar. Eu mal terminei o meu ensino médio, já fiz o vestibular, vi que eu passei e entrei para a faculdade. Simples assim. Então, no dia 28 de janeiro de 2021, eu fui muito feliz, muito animada, assim, de verdade. Assim, nossa, é uma felicidade que eu não consigo, assim, expressar para vocês. Mas eu fui muito feliz. Vim pra cá, pro Tocantins, pra finalizar uns papéis, burocracia, assinar e tudo. Mas depois eu tive que voltar para Pará, porque a gente ainda estava na pandemia. O início da minha graduação foi online. E, ponto importante, não pesquisei nenhuma matéria que eu ia estudar. Eu tinha mais ou menos uma noção do que era ali estudar psicologia, trabalhar na psicologia, mas muito baseado em mitos. Em mitos e em verdades, algumas meias verdades. Então, assim, durante um tempo eu me frustrei e eu acho que a partir do segundo, foi do terceiro período, eu pensei em desistir. Sim, eu pensei em desistir várias vezes. Primeiramente, por duas questões. Primeiramente, eu me frustrei com a faculdade, o que é engraçado dizer, porque eu não esperava nada. E, tipo, eu não esperava nada no sentido de que, não sei o que, a faculdade ia ser ruim, coisa nesse sentido. Eu não esperava nada porque eu não tinha o que esperar, porque eu não pesquisei. Eu não sabia o que ia acontecer, o que ia passar, o que eu ia estudar, o que eu ia fazer de fato da minha vida, se caso eu me formasse em psicologia. Então, eu me frustrei da faculdade, eu não estava nem esperando nada por ela. Então, assim, é importante quando você for escolher, você pesquisar a área onde você pode trabalhar, o que você vai estudar, se você vai se identificar ou não, porque embora não seja totalmente só sobre isso, porque vai ter momentos na graduação que você não vai se identificar, que você não vai gostar, que tudo mais. Mas você tem que saber se aquela profissão, e dentro das possibilidades dessa profissão, você vai conseguir trabalhar e, tipo assim, se enxergar naquele lugar. E o segundo ponto, especulava-se que iríamos ter problemas financeiros, né? Então, assim, eu já estava pensando também no sentido, além de ter me frustrado, juntou com esse fato de que poderia ocorrer da gente ter problemas financeiros e tal, então eu queria trocar de faculdade também para ajudar em casa em relação ao financeiro, porque eu achei que ia ter algum problema, alguma divergência, e aí eu poderia escolher uma faculdade que fosse mais barata a mensalidade e tudo. Aí o que aconteceu?
como eu disse pra vocês, na época da escola eu não queria as famosinhas. E quando eu tive esse insight de tipo, eu acho que eu vou desistir dessa graduação aqui. E aí, bora pesquisar outra. E foi quando eu descobri a imensa possibilidade de faculdade. Cara, existe graduação pra muita coisa que eu nunca parei pra pensar assim na minha vida. Foi assim um negócio que eu fiquei até assustada com o tanto de profissão que tem, de graduação que tem, de tudo. Eu fiquei assim em choque. Eu pensei, nossa, tipo assim, a partir dessas pesquisas eu pensei, nossa, eu tenho interesse em tantas áreas, em tantas coisas. Bom, estou no curso, na graduação de psicologia, meu 3º aninho, estou aí na metade do curso, no 5º período, que são 10 períodos. E aí, cara, eu tô feliz com a escola por ter me mantido nisso. Ou vez ou outra a gente se frustra porque, enfim, a vida é assim, mas não é no sentido de tipo, nossa, eu não me vejo de forma alguma trabalhando nisso. Eu me vejo, sim, trabalhando em algumas áreas. Assim, eu também me vejo fazendo outras graduações. Gente, eu tenho muito interesse em fazer graduação em jornalismo, história, relações internacionais, ciências políticas, enfim, esse tipo de graduação. E é meio louco, assim, porque depois quando você entra e você vai se adequando e vai entendendo que tem coisas que você vai conseguir fazer, outras que não, você vai entendendo que às vezes pode até se tornar um estilo de vida. Você fazer graduações pode se tornar um estilo de vida. E, gente, já experimentei bastante coisa na graduação. Eu já quebrei muitos paradigmas, já deixei de acreditar em vários mitos, esses mitos e tudo mais. Então, assim, já passei por muita coisa. Já chorei pro trabalho, entendeu? Já fiz muitos TCCs, que é trabalho de conclusão de curso, mas, assim, na minha graduação, na minha matriz curricular, que é importante você ter noção do que vai ter na sua matriz curricular, e isso vai ser também falado em outros vídeos, porque eu vou estar falando um pouco também sobre, assim, conselhos como uma veterana para dar para os calouros, né? Vai ser mais específico na psicologia, mas vai ter também uma ampliação de que, tipo assim, esses conselhos levam também para todas as graduações e é importante você ter ali uma consciência. Muitos TCCs, porque na minha graduação tem coisa chamada projeto integrador e estágio. No final do estágio, você faz um relatório, meu amigo, que é um negócio enorme. E projeto integrador também é enorme. E é tudo baseado nas normas da ABNT, capa contra capa, revisão bibliográfica. Tudo que tem em TCC você faz nesse trabalho. Entendeu? Então, assim, eu já fiz muitos TCCs. E, com certeza, isso aqui é só o começo de uma longa caminhada. E em outros vídeos eu vou trazer as minhas experiências e tudo. Se caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, pode comentar. Vou trazer muito mais aí sobre a minha vida e a minha rotina na faculdade. E nos vemos nos próximos vídeos.